Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Galera, nesse momento estou gravando física, tá bom? Estou gravando física, termologia, aula de número 8. Na aula passada, na aula 7, eu falei para você, galera, de troca de calor sem mudança de fase, sem mudança de estado físico. Que eram trocas de calor, nós pegávamos substâncias, colocávamos dentro de um calorímetro, lembra? O calorímetro impedia a troca de calor com o ambiente, então as substâncias trocavam calor apenas entre elas. Mas sem que nenhuma delas mudasse o seu estado de agregação, ou seja, nenhuma delas ia derreter, ia virar vapor, nada disso, nada disso. Então era uma troca de calor sem mudança de estado físico. Agora eu vou falar para você de troca de calor com mudança de estado físico. Eu deixo no final do vídeo um link para um outro vídeo que eu só resolvo exercício para vocês mais essa matéria, tá bom? Bom, como é que é mesmo, Boaro? Gente, essa parte da matéria tem duas equações muito importantes, que é o Q macete e o Q mole, vamos lembrar? O Q macete, Q igual a MC delta θ, o Q macete. O Q macete é o calor trocado pelo corpo é igual à massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura que esse corpo vai experimentar. Isso quando não há mudança de estado físico. Já quando um corpo muda seu estado de agregação, a equação que você vai usar é outra, essa daqui, Q igual a M vezes L. M é a massa do corpo e o L é o calor latente, que pode ser o calor latente de fusão, quando a substância vai do estado sólido para o estado líquido, ou o calor latente de vaporização, quando a substância vai do estado líquido para o estado de vapor. Tá bom? Só para você ter como referência, a nossa referência é a água, substância extremamente importante. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama, e o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Não precisa decorar não, tá? Ele te dá esses números nas provas. Estou falando só para você se situar. Então, meu querido, minha querida, nesse momento, nós vamos pegar um calorímetro. Lembra que o calorímetro, expliquei para você na aula passada? É um recipiente semelhante a uma garrafa de café com uma tampa grande, que você coloca a substância ali, tampa rapidinho, tem um termômetro, vai acontecer alguma coisa, você vê a temperatura final. Ó, então eu vou fazer para você aqui, para você entender direitinho, um gráfico, tá, gente? Da temperatura em função do tempo. Esse gráfico pode ser da temperatura em função do calor trocado também, tá? Do calor fornecido, às vezes você vai encontrar gráficos assim. Esse gráfico aqui, como são substâncias que você colocou que vai atingir o equilíbrio térmico, é muito comum colocarmos em função do tempo. Ó, então veja só, imaginemos uma certa substância A e uma outra substância B, tá aqui embaixo. Tá? Pode ser água mesmo. Essa água, por exemplo, está a uma temperatura negativa. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar números aqui que você entende melhor com números, né? Eu sei disso. Por exemplo, menos 18 graus Celsius. Eu peguei uma porção de gelo lá do freezer da minha casa, da sua casa, menos 18 graus Celsius. E peguei aqui, galera, água no estado líquido, por exemplo, a 80 graus Celsius. O que vai acontecer? Se eu catar gelo e água e colocar dentro do recipiente e fechar, esse gelo vai derreter, a gente sabe. Mas, meu querido, uma coisa que muita gente não sabe é que antes do gelo derreter, esse gelo vai ter que esquentar. Então, ó, o que vai acontecer, Boaro? Esse gelo vai ganhar calor, enquanto essa água está perdendo calor. Então, ó, esse gelo vai ganhar calor, tá? Nesse momento aqui, não estou preocupado com a quantidade de substância, tá? Quantidade de gelo, quantidade de água, não. E aí, a água esfriou um pouco, né, gente? Enquanto esse gelo esquentou até chegar a 0 graus Celsius, essa água esfriou um pouco. Vamos imaginar que a temperatura de equilíbrio entre eles seja aqui assim, né? Tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Essa água, esse gelo, ganhou calor, chegou a 0 graus Celsius. Depois que ele chegou a 0 graus Celsius, ele vai ganhar mais calor para quê, Boaro? Para derreter, né? Ó. Lembra disso, galera? Enquanto o gelo estiver derretendo, não há variação de temperatura dele, hein? Não se esqueça disso. Tá? Aqui embaixo era gelo só, uma temperatura inicial de menos 18, até chegar a 0. Quando chegou a 0, ele começou a derreter. E aí, depois disso, essa água, que era gelo, esquentou e atingiu a mesma temperatura daquela água que estava quente e esfriou e atingiu o equilíbrio térmico. Tá bom?
Então tá aí, ó. Então o que aconteceu aqui, Boaro? Me explica direito esse gráfico. Esse gráfico é o seguinte. A água, por exemplo, estava 80, esfriou e chegou aqui, ó, por exemplo, a 50. Esse gelo que estava a menos 18, esquentou, chegou a zero, depois derreteu, depois esquentou para atingir essa temperatura de 50 também, que é chamada de temperatura de equilíbrio. Entendeu, meus queridos? Então, entendeu? Qual é a diferença do gráfico da aula passada para o gráfico dessa aula? O gráfico da aula passada não havia essa barrinha horizontal aqui, ó. Por que não havia essa barrinha horizontal? Porque não havia mudança de estado físico. E quando há mudança de estado físico, lembre-se, na mudança de estado físico, não há variação de temperatura. Então essa barra vai ficar constante em algum trecho aqui. Como eu inventei um exemplo usando água aqui, esse trecho em que ela ficou com a temperatura constante é o próprio 0 graus Celsius. Mas ele podia estar um pouco acima ou um pouco abaixo aqui, sem problema nenhum, tá, gente? Depende da substância que você coloca ali. Tudo bem? Então é isso, meus queridos. Então assim que funciona. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exercício de aplicação dessa aula? Ah, mas antes, lembre-se, cara, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, por favor, compartilhe esses vídeos, tá? Ajude o projeto do Boaro que você puder, da forma que você puder. Galera, então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. A questão diz o seguinte, que é na Federal do Rio de Janeiro. Um calorímetro, considerado ideal, contém inicialmente uma certa massa de água à temperatura de 19,8 graus Celsius. Ponto. Observa-se que, após introduzir no calorímetro uma massa de gelo a 0 graus Celsius, de valor igual a 1/4 da massa inicial de água, a temperatura de equilíbrio térmico é 0 graus Celsius, com o gelo totalmente derretido. Opa, essa informação é importante. A partir desses dados, obtém o calor latente de fusão do gelo. Considere o calor específico da água igual a 1 caloria por grama graus Celsius. Bom, aí você pensa assim, ai, Boaro, mas o calor de fusão do gelo não é 80? Então eu coloco como resposta 80 calorias por grama e boas. Gente, 80 é um valor aproximado, primeira coisa. Segundo, essa é uma questão dissertativa, né, meu? O cara quer que você faça os cálculos, tem que mostrar os cálculos. Então ele te propôs um problema para você fazer a conta, né? Não dá para você colocar o resultado direto. Então é isso aí, ó. O calorímetro tinha uma certa massa de água, a 19,8. E ele colocou 1/4 dessa massa em gelo a 0 graus Celsius. E ele percebeu que tudo derreteu, todo o gelo derreteu, e a temperatura final ficou 0. Ah, e aí ele quer saber, nessa situação, qual é o calor latente de fusão. Tá bom? Galera, então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Se ele colocou gelo e água no recipiente e fechou, a troca de calor vai ser entre eles, né? Lembra? A soma de todo o calor, de todos os corpos que cedem calor, mais a soma de o calor dos corpos que ganham calor vai ter que dar 0. Nesse caso, é um caso simplificado, porque eu tenho apenas água e gelo. Então, eu escrevo para você, o calor trocado pela água mais o calor trocado pelo gelo é igual a 0. E esse gelo, galera, ele apenas derreteu. Porque se ele tivesse derretido e aquecido, por exemplo, suponhamos que o calor, é claro que o problema não poderia ser esse que ele perguntou, mas suponhamos que a temperatura final de equilíbrio da substância seja, por exemplo, a 10 graus Celsius. Então você teria que saber que esse gelo aqui, meu querido, esse calor do gelo é a energia necessária para derreter o gelo e esquentar a água até 10 graus Celsius, tá? No vídeo de exercícios, eu vou fazer um exercício para você disso que eu propus agora. Mas vamos resolver o que ele perguntou. A Federal do Rio de Janeiro me perguntou simplesmente qual é o calor latente de fusão do gelo. Ah, Boaro, calor da água, a água foi colocada a 19,8, esfriou até 0. Houve mudança de estado físico? Não, essa água não congelou. Ela foi de 19,8 até 0 apenas. Então é a massa da água vezes o calor específico da água vezes. Qual é a variação de temperatura que essa água vai sofrer? Temperatura final, 0, menos temperatura inicial, que é 19,8. Ó, gente, o calor específico da água aqui é 1. Eu já vou pôr porque ele falou no texto, tá? O calor específico da água é 1. Mas, para o gelo, Boaro, vai haver mudança de estado físico? Sim, né, meu? Sim. O gelo vai mudar o estado físico, ele vai derreter. Então aqui vai ficar igual a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo, vai ter que ser igual a 0. Gente, mas a massa do gelo aqui, ó, vou reler ali. Ele me disse que
ele colocou o gelo a 0 graus Celsius, cuja massa é 1/4 da massa inicial da água. Então aqui, gente, é a massa da água sobre 4. 1/4 da massa inicial da água. Tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Então vai ficar aqui, ó, menos 19,8 vezes massa da água, né? 0 menos 19,8 é 19,8 vezes a massa da água é igual. Deixa eu apagar esse negócio aqui, fica esquisito. Massa da água é igual. Passa esse cara para lá, fica negativo também. Massa da água sobre 4 vezes o calor latente de fusão. Bom, como a massa da água aqui, ó, tá nos dois termos, eu cancelo. Tá vendo? Posso cancelar aqui também, certo? Então, o que eu tenho, gente? Eu tenho que 19,8 vai ser igual a o calor latente de fusão dividido por 4. Logo, passa o cara multiplicando, né, Boaro? Isso mesmo. O calor latente de fusão vai ser 4 vezes 19,8. Então, o calor latente de fusão, nesse caso, vai dar quanto, gente? 4 vezes 8, 32. 3. 4 vezes 9, 36 e 3, 39. Vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. 79,2 calorias por grama. Tá bom? 79,2 calorias por grama. Note. Não deu 80. Tá vendo? Ô, gente, fica esperto com isso, né, meu? Claro que se você sabe que é 80, aproximadamente, isso te orienta a ver se você está fazendo o cálculo certo, se está seguindo o caminho correto. Mas fique esperto com isso. Tá bom? Galera, então é isso. Lembrando sempre que no meu site, aquele site vai ser reformulado muito em breve, mas quando você entrar no meu site, lá você tem as sessões. Eu vou colocar as sessões separadas, tá? Tudo organizadinho. Física, química, matemática, espaço de experimentos, tudo divididinho. Eu tenho muito experimento para gravar em 2017. Agora eu vou gravar bastante experimentos para vocês, para postar, para vocês poderem ter acesso. Tá bom? Galera, então é isso. Disponibilizo os links rapidinho aqui no final da tela. Link para a primeira aula da playlist, link para o vídeo de exercícios e link para os experimentos. Tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo de bom você. Fica com Deus, meu velho. E até mais. Valeu!